Graças a Deus, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com os meus irmãos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos ao nosso canal Maravilhosa Graça, que vocês possam ser edificados pela palavra de Deus, que possamos assim buscar refúgio nessa rocha que é mais forte do que nós, que possamos, amados irmãos, estar sempre buscando a face do Senhor Jesus Cristo. Neste vídeo eu gostaria de compartilhar com os irmãos mais uma mensagem da palavra de Deus. Desta vez vamos estar baseando esta mensagem da palavra de Deus em Marcos capítulo 4, os versículos do 1 ao 9. Então os irmãos possam estar acompanhando em suas Bíblias, possam estar assim refletindo também no que nós iremos agora ler. Nos diz a palavra de Deus: Retornou Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão que se juntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar no barco, onde assentou-se. O barco estava no mar, e todo o povo agrupava-se na praia. E assim lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas e enfatizava ao ministrar: Escutai, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e porque não tinham raiz, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E alertou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouçam. Meus amados, a narrativa aqui do texto que nós estamos considerando, aqui no primeiro versículo e o segundo versículo, nos é descrito que Jesus estava junto ao mar e ensinava uma numerosa multidão. Jesus ele entra, meus amados, em um pequeno barco e se afasta um pouco e passa a ensinar a multidão que estava atenta aos seus ensinamentos. O teólogo William Hendricks, ele comenta que Jesus utilizou vários métodos para comunicar o evangelho com a sua audiência, ou seja, com o seu público. E tanto Hendricks como o pastor Hernandes Dias Lopes concordam que naquele momento aquele barco tornou-se uma espécie de púlpito para o eloquente ensinamento que Jesus estava ali a pregar, a ensinar. Ensinamento este, meus amados, que deve ser reverenciado pela igreja em nossos dias. E observado também pela liderança em nossos dias, pois o mesmo nos capacita a sermos bons semeadores da palavra de Deus. Talvez, meus amados, o que nós poderemos e estamos tendo a oportunidade de aprendermos a respeito da adoração ao nosso Deus nesses dias de isolamento social, nesses dias do que vemos todos os dias nos noticiários, nesses dias de pandemia. E o que nós podemos aprender, meus amados, é que Jesus ele não se limitava às quatro paredes do templo. Nós temos visto uma grande preocupação de muitos irmãos, de muitos pastores,
com o culto no templo, com a adoração no templo. E não é ruim essa preocupação, ela é boa, é um zelo, é um zelo. Mas o que nós precisamos, irmãos, observar é que Jesus ele não se limitava ao templo e nem na sinagoga para adorar o Senhor, para ensinar a palavra de Deus. Naquele momento, meus amados, como nos diz o pastor Hernandes, a praia era o templo e o barco em que Jesus se encontrava era o púlpito, onde a palavra estava sendo ensinada. Novamente, recorrendo ao que ensina o teólogo, o pastor William Hendricks, em seu comentário do livro de Marcos, ele afirma, ele não se limitou ao templo e à sinagoga, mas falou para a multidão, em todos os lugares. O Senhor Jesus, ele falava, ele compartilhava o Evangelho do Reino. E meus amados, observamos que Jesus, ele falou ao povo em cima de um monte, como podemos conferir em Mateus, no capítulo 5, versículo 1. Jesus, ele pregou, ele ensinou dentro de uma casa, conforme nós podemos conferir também em Marcos, no seu capítulo 2, versículo 1. Jesus, ele ensinou na beira da praia, conforme vemos aqui no texto de Marcos, capítulo 4, versículo 1. Ele ensinou, meus amados, no deserto, como podemos conferir também mais à frente em Marcos, no seu capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Ele ensinou sentado em um barco, como nós vemos aqui no texto de Marcos, capítulo 4, versículo 1. E mesmo, meus amados, as pessoas que haviam se agrupado em frente ao túmulo de Lázaro, Jesus, ele teve a oportunidade de também pregar o Evangelho do Reino. Conforme João, capítulo 11, versículo 38. Ele estava sempre, meus amados, se adaptando às circunstâncias, e como diz William Hendricks, e também às circunstâncias, se adaptando ao Senhor Jesus Cristo. Como bom semeador da palavra de Deus, Jesus, meus amados, ele pregava as boas novas de salvação a todas as pessoas. Jesus pregava a pobres, Jesus pregava a ricos, Jesus pregava a judeus, pregava a não-judeus, Jesus pregava a publicanos e também a pecadores. E por isso Jesus foi criticado, porque sentava com pecadores, porque pregava para publicanos, porque sentava com publicanos. Mas o que nós devemos observar, irmãos, é que havia muita disposição em nosso Mestre em todo o tempo, para pregar o Evangelho a todo tempo. E Jesus, irmãos, aqui na presente narrativa, ele usou uma parábola que é muito conhecida nossa, uma parábola, queridos, que retrata uma situação real, uma situação atual, uma situação que é observável por todos nós. Porém, meus amados, a aplicação desta parábola, ela tem um eco celestial. Ela aponta para significados celestiais, irmãos. E eu convido vocês a refletirem junto comigo algumas lições que nós podemos, assim, aprender, lições estas que nós podemos nos edificar ou sermos edificados, lições estas que podem nos capacitar a sermos bons semeadores da palavra de Deus. E a primeira reflexão, irmãos, que eu quero fazer neste vídeo é que nós devemos aprender que o bom semeador, ele se empenhará para chamar a atenção do seu ouvinte. O bom semeador da palavra de Deus, ele vai se empenhar para chamar a atenção do seu ouvinte. Ele não vai medir esforços para despertar a atenção daquele que ouve. No versículo 3, irmãos, nós
vemos Jesus iniciando o seu discurso para a multidão, usando o verbo ouvir. E esse verbo, irmãos, que Jesus ele está usando, ele está no imperativo afirmativo. Ou seja, Jesus ele utiliza esse verbo para chamar a atenção da multidão para o ensino que ele estava prestes a lecionar. Que ele estava prestes a lecionar para as suas vidas. E era necessário, irmãos, que aquela multidão estivesse atenta ao que Jesus ele ia falar. E esse fato, queridos, pode nos ensinar que vidas só podem ser transformadas se estiverem dando a devida atenção à palavra de Deus. Novamente, irmãos, recorremos ao comentarista e pastor Hernando Dias Lopes, quando ele comenta em seu comentário de Marcos, ele diz que o propósito e o propósito aqui da palavra ouvir é o despertar a atenção da audiência. A palavra seguinte, literalmente, ela continua dizendo: veja, observem, eis, despertem-se, prestem atenção. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de ser edificados pela palavra de Deus, pelo fato de nós não estarmos atentos à voz de Deus. Muitas pessoas, queridos, muitas pessoas entram na igreja, mas a palavra nunca entrou nelas. É uma evidência, é uma realidade, é uma observação. Se fizermos uma pesquisa, um projeto de pesquisa em cima da porcentagem da atenção das pessoas na hora da mensagem, nós veremos que muitas pessoas não são edificadas, não porque a palavra não está sendo pregada, não porque o pregador não seja fiel, mas porque não está dando a devida atenção à voz de Deus, irmãos. Porque muitas pessoas entram na igreja, mas a palavra nunca entrou nos seus corações. E pelo fato de que tais pessoas, elas não estão dispostas a darem ouvidos à voz de Deus. Não há disposição para parar e ouvir, para prestar atenção no que Deus está falando. A segunda verdade, queridos, que nós podemos aprender para a nossa edificação desta mensagem, é que na vida cotidiana, um semeador, ele é um trabalhador da agricultura. É aquele, queridos, que trabalha no campo, semeando a sua semente. Na vida cristã, na vida com Deus, o crente, queridos, é aquele trabalhador que arduamente semeia a palavra de Deus no mundo que não teme a Deus, no mundo que está ausente de Deus. Meus amados, nós podemos observar aqui na palavra de Deus que, conforme o sentido que Jesus está dando aqui nesta parábola, que os trabalhadores do reino, observamos que Jesus ele tem conhecimento de que o agricultor ele escolhe a terra que vai plantar. O agricultor, meus amados, ele primeiro prepara a terra que vai ser lançada a semente. Ele observa, meus amados, a área sobre a qual ele lança a semente. Se a terra daquela área é uma terra boa, se é uma terra fértil. Veja, meus amados, que ele tem todo o potencial para produzir. Ele trabalha a terra. Ele aduba a terra. Ele realiza, meus amados, seu trabalho com todo cuidado, com toda dedicação, com todo amor. Ele lança a semente esperando bons frutos, esperando, meus amados, uma boa colheita. E nós
podemos observar, queridos, aqui na parábola do semeador, é que era costume o agricultor ele semear o trigo e a cevada de forma manual. Não existia essa tecnologia que nós temos hoje do agronegócio, das ferramentas, das máquinas. Então, era comum, era costumeiro o semeador ele lançar a semente de forma manual. A parábola, meus amados, do semeador nos apresenta quatro solos. Quatro solos que receberam as mesmas sementes, que foram selecionadas, que foram separadas, preparadas pelo agricultor ou pelo semeador. Quatro solos, irmãos. E apenas, vamos dizer, um tipo de semente que foi lançado naquele solo. Por quê? Um tipo de semente. Porque talvez você diga, mas ele poderia estar lançando vários tipos de semente ali. Ele poderia estar lançando semente de cevada, semente de trigo. Mas o sentido da parábola, meus amados, aqui, que nós observamos, é um só. É uma só semente. E qual semente? A palavra de Deus. Por isso não há várias sementes a ser lançadas. A igreja, meus amados, que prega vários evangelhos diferentes da Bíblia, ou outros evangelhos, essa igreja ela falha. Essa igreja ela está totalmente fora da Bíblia, irmãos, porque há um só evangelho, o evangelho do reino. O evangelho que Jesus estava ensinando aqui, meus amados, a palavra de Deus, a semente que estava sendo plantada, que estava sendo semeada. E aqui vemos, irmãos, que o semeador, ele apresenta aqui, Jesus apresenta nessa parábola, quatro tipos de solos que receberam as mesmas sementes das mãos do semeador. Vemos aqui, irmãos, que o texto no versículo 4 nos diz: uma parte da semente caiu junto ao caminho. E como vimos aqui, o resultado foi que os pássaros comeram aquela semente, as sementes. Os pássaros devoraram aquela semente, irmãos. Por quê? Porque caíram fora. E alguns comentaristas falam que o solo do caminho, ele é um solo duro. E realmente é um solo duro. E por quê? Porque as pessoas passam por eles. As pessoas, meus amados, pisam naquele caminho. Os animais também. Então a tendência é que o caminho aqui, relatado na Bíblia, ele é duro, ele é achatado, a semente ela não tem como penetrar. E logo, meus amados, sem perder tempo, os pássaros, as aves, vão lá e comem aquela semente. O outro solo, irmãos, em que caiu as sementes, parte das sementes, foram em pedregais. O versículo 5 diz: e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E aqui o texto diz, irmãos, que as sementes nasceram logo e não tinha terra profunda, e saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, se secou. Jesus diz, irmãos, no versículo 7, que outra parte caiu entre os espinhos. Elas também nasceram, brotaram. Perceba, queridos, que a única porção de sementes que não brotaram, que não nasceram, foram as que os pássaros comeram. Perceba que tanto a dos pedregais, a dos espinhos e a da terra boa foram sementes que brotaram, que germinaram. Mas perceba que entre essas três sementes que germinaram, tiveram formas diferentes de trato. Perceba, queridos, que é a que cai entre as pedras, o solo pedregoso, né? Quem estuda geografia ou quem é formado em geografia sabe que existe um solo de pedras, de pedregais, ou seja, um solo misturado com pedras, com rochas. Esse solo, meus queridos, ele não é apropriado para o plantio. Perceba que Jesus, ele vivia num contexto cultural da Palestina. Jesus, ele conhecia, meus amados irmãos,
a cultura da região. E conforme você estuda geografia, você vai perceber que parte dos solos ali da Palestina são solos de pedras, pedregais, pedregosos, na verdade, irmãos. E esses solos, eles são impróprios para o plantio. E vemos aqui, queridos, que aquelas sementes que caíam no solo chegaram a brotar, chegaram a germinar. Mas, não tendo raiz, secou-se com o sol. E outra parte, queridos, caiu entre os espinhos. Também nasceram. Também germinaram. Porém, o que aconteceu? Os espinhos as sufocaram. E finalmente, irmãos, Jesus fala do último solo aqui. Um solo bom, um solo que foi preparado pelo semeador. Um solo que foi adubado. Um solo que foi, trabalhado. E como resultado, irmãos, as sementes caíram desse solo, elas germinaram. Jesus diz que elas frutificaram, pois foi semeada em solo apropriado para o plantio. Finalmente, queridos irmãos, em terceiro lugar, como semeadores da palavra, nós precisamos entender que nem sempre a semente irá cair em solo apropriado. Nós pregamos o Evangelho a todos. Esse é o nosso mandato. Essa foi a ordem que nos foi dada. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então veja, irmãos, sem acepção, sem distinção, tanto a ricos, como a pobres, como a negros, como a branco, seja latino, seja asiático, e por aí vai. Então Jesus ele manda pregar o Evangelho a todos. Então, ide e pregai a toda criatura, a todos. E vemos, irmãos, que nem sempre a palavra que nós pregamos, ou a semente que nós semeamos, vai cair em um solo apropriado. William Hendricks, ele entende que os 4 tipos de solos podem ser melhor compreendidos por 4 tipos de corações em que a semente é semeada. Então ele diz, irmãos, que pode-se falar do coração insensível, conforme Marcos capítulo 4, versículo 15. Pode-se falar do coração impulsivo, dos versículos 16 a 17. O coração preocupado, o coração ansioso, versículos 18 e 19. E o coração bem preparado, responsivo, coração bom, no versículo 20. O coração, meus amados, conforme Hendricks, indica o íntimo da pessoa ou do ouvinte. Quais são os tipos de coração por trás dos solos representados aqui na parábola, irmãos? Veja que as sementes que caíram junto ao caminho simbolizam as pessoas que permitem que Satanás tire de seus corações a mensagem que foi plantada, que foi semeada. E segundo Hendricks, esses corações insensíveis são alertados para o fato de que, ao tratarem a palavra de Deus com superficialidade, eles estão cooperando com o príncipe do mal, com o príncipe das trevas. Ao tratar a palavra de Deus com desdém, com desprezo, de forma superficial, eles cooperam, irmãos, com os intentos de Satanás. Primeiro, porque o coração insensível, ele é marcado por indisponibilidade por ouvir a palavra de Deus. Seu coração é endurecido para não se render à palavra. Segundo, muitas pessoas não querem ser incomodadas a mudar de atitudes. Elas não querem ser impulsionadas a mudar de vida, mudar de atitudes, mudar de direção. E o espírito, irmãos, da indiferença pode ter, pouco a pouco, desenvolvido em muitas pessoas, alcançando assim um ponto de domínio total, ao ponto de não darem mais crédito
a palavra de Deus, ao ponto de até ouvirem, mas agirem com desdém para com a palavra do Senhor Deus. E uma pessoa, meus amados, que se assemelha às sementes que caíram junto ao caminho, ela não tem disposição para ouvir o pregador. Tudo é ofensivo, tudo é indireta, tudo é carapuça. Então, uma pessoa que já propôs em seu coração não ouvir a palavra, e quando ela ouve, tudo é direcionado para ela, tudo é ofensivo. O Senhor diz, meus amados, ao profeta Ezequiel: eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Ezequiel 33, 32. As sementes, meus amados, que caíram em solo rochoso, são as pessoas que agem no calor do momento, são aquelas pessoas que vêm à igreja e estão querendo pintar e bordar, estão querendo fazer acontecer, estão querendo tomar frente. São pessoas, irmãos, que agem por impulso, que agem por emoção. Jesus disse que essas pessoas recebem a palavra com muita alegria, com muito entusiasmo. Quantas pessoas chegou na tua igreja, pastor, com muito entusiasmo de aprender, com entusiasmo de trabalhar, queriam ser batizadas, queriam trabalhar, mas com o tempo, irmãos, caiu na mesmice, caiu na rotina, e muitas vezes não perduraram na igreja, acabaram saindo da igreja. As pessoas, irmãos, que agem pela emoção, muitas vezes não contam com as dificuldades, não contam com as provações, não contam com as perseguições do próprio lar. Pensam, meus amados, que sua vida material vai melhorar, pensam que os conflitos do lar irão cessar de imediato, pensam que o seu casamento será restaurado de um dia para o outro, e muitas vezes não vai ser restaurado, mas elas creem nisto, estão emotivas por isto. Enfim, meus amados, pensam que todas as coisas serão flores na sua vida, porém, meus amados, não contam com as provações, não contam com as perseguições, não contam com as angústias, com os sofrimentos. Das coisas, meus amados, existem na vida do crente. O crente, meus amados, ele está fadado a ter sofrimento também, tem risco de sofrimentos, de viver uma vida angustiada, de viver uma vida de sofrimento. Ele pode sofrer, ele pode ter sofrimento, ele pode ter angústias. Muitas pessoas, irmãos, que são apenas entusiasmadas e que sempre agem pelo calor do momento, geralmente abandonam a fé. Geralmente, meus amados, abandonam aquilo que abraçaram com tanto entusiasmo, com tanto afinco. E aqui nós temos, irmãos, as sementes que caíram entre os espinhos. São aqueles, queridos, que são levados pelos cuidados deste mundo, pelas preocupações deste mundo. As sementes, irmãos, que caíram entre os espinhos, são essas. Pessoas preocupadas, pessoas ansiosas. E aí, aproveitando, queridos, o momento, refletimos. Quantas pessoas neste momento estão preocupadas, estão cuidadosas com essa pandemia, muitas vezes sem esperança de que tudo isso vai passar. Meus amados, semelhante os corações cheios de preocupações com relação ao dia a dia,
obscurecidos pelos sonhos de riqueza e como Marcos acrescenta pelas demais ambições desta vida. Muitas coisas, meus amados, têm tirado a atenção de muitas pessoas no que diz respeito às coisas lá do alto. Preocupações com este mundo, ansiedade pelas riquezas temporárias, entre muitos outros fatores que têm tirado muitas pessoas dos caminhos do Senhor. Fatores que têm tirado a paz de muita gente. O apóstolo Paulo, queridos, nos diz em Colossenses 3:2 que nós devemos pensar nas coisas lá de cima, lá do alto, e não nas coisas que são da terra, não nas coisas que são aqui de baixo. Jesus também disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A nossa vida, queridos, neste mundo tem como objetivo glorificar o nosso Deus. E nesse sentido, queridos irmãos, não há espaço para um coração dividido com o mundo. Jesus disse que o reino dividido não subsiste. Jesus, irmãos, ele não divide a sua adoração com o mundo. A palavra de Deus diz, irmãos, que nossa palavra deve ser sim ou não. Ou somos ou não somos. Essa é a verdade, queridos. Jesus disse que ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Conforme Lucas capítulo 9, versículo 62. Finalmente, meus amados, as sementes caíram em boa terra. São aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus e frutifica. Será que o crente ele passa ano entre ano? Ele entende que não deve frutificar, que não é uma obrigação dele ser frutífero? Observamos, irmãos, que nenhum agricultor ele lança a semente sem intenção de colher, de ter boa colheita. Sem ter a intenção, meus queridos, de que aquela sua plantação, de que aquela sua colheita, ela será produtiva ao ponto de lhe render lucros. As pessoas, irmãos, que se enquadram com esse tipo de solo, são pessoas que têm sede pela palavra de Deus. Pessoas que são sedentas, que querem ouvir a palavra de Deus, que se sentem bem ao ouvir a palavra de Deus. Pessoas que realmente são transformadas pelo poder da palavra de Deus. Pessoas, irmãos, que são atentas ao ouvir Deus falar ao seu coração. Elas desejam não apenas ouvir a palavra, mas deseja produzir pela palavra. O salmista, irmãos, ele disse: assim como a coça tem sede de águas, eu tenho sede de ti, Senhor. Eu pergunto a você, você tem sede de Deus? Você tem sede pela palavra? Qual o solo que você se enquadra? Meus amados, William Hendricks, ele afirma que essas pessoas ouvem porque desejam ouvir, porque creem no pregador, nas palavras que o pregador está trazendo, que é de Deus. Elas refletem sobre o que ouviram e assim, meus amados, alcançam a medida do verdadeiro entendimento. Elas colocam a mensagem em prática e dão frutos. Que fruto é esse, queridos irmãos? Fruto de conversão. Elas demonstram que são convertidas. Fruto de fé, fruto de amor, fruto de alegria, fruto de paz, longanimidade e por aí vai.
Eu quero concluir esta palavra dizendo para você, em meio a tudo que você ouviu nesta mensagem, perguntamos: será que nós temos compreendido que não pertencemos a este mundo e que a nossa pátria não é aqui? Quantos homens de Deus que batalharam pela fé, homens que morreram pela fé, irmãos, os chamados mártires, que morreram pelo Evangelho, que morreram por Cristo, não negaram a Cristo. E nós, irmãos, nós temos compreendido esta palavra ao ponto de morrer por Cristo? Você que não serve a Deus, você está pronto para entregar sua vida ao ponto de perdê-la por Cristo? Porque é o que Jesus diz, irmãos. Servir a Ele é perder a vida para este mundo. Até mesmo ser morto, martirizado por amor dele, para ganhar uma vida melhor na glória eterna. Compreendemos, irmãos, a nossa missão como igreja de Cristo aqui na terra? A igreja realmente ela tem cumprido sua missão? Qual é a missão da igreja, queridos? Você tem cumprido a missão? Que missão é essa? É só estar em quatro paredes? Eu queria estar na igreja. Que saudade do templo. 3 meses de isolamento e não estou na igreja e estou chorando pela igreja. Mas a vida cristã, ela se resume apenas em estar em 4 paredes? Ela vai além. Temos realmente sido, queridos irmãos, semeadores da palavra de Deus de forma persistente e continuada? Será, queridos, que nós não temos falhado nesse quesito? Doutrinamos, tem irmãos que conhecem a doutrina, que realmente amam a doutrina bíblica, mas e pô-la em prática? E ser semeador dessa doutrina ou da palavra de Deus, nós temos realmente cumprido? Os campos que estamos semeando têm nos dado colheitas abundantes? Você tem colhido o que você tem semeado? Nós temos sido frutíferos? Nós temos sido árvore que dá fruto ou árvore sem fruto? Fica a reflexão. Qual é o nosso papel no reino de Deus? Qual é o nosso papel como cristão? Qual é a missão da igreja? Então veja, meus amados, que o semeador saiu a semear. A palavra saiu a semear, ela é uma palavra contínua, ou seja, o semeador ele tinha experiência na semeadura, ele era um profissional do campo, irmãos. Ele sabia que ia colher. E por que isto? Porque ele semeava no tempo, observava o tempo de semear, observava o tempo de colher. E mais, selecionava o solo em que ele ia plantar, em que ele ia semear, e selecionava a semente. Então, terminando aqui. A semente, meus amados, ela já está selecionada. É a palavra. O solo é o mundo. Ele também está preparado. Jesus disse: vede que já está pronto para a colheita. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Então, o campo, meus amados, é o mundo. Semente é a palavra de Deus. O campo é o mundo. Quem semeia somos nós. Somos os semeadores. Qual a intenção? Colher frutos. Então veja, queridos irmãos, que um semeador ele não vai semear para não colher. Ele semeia para colher. A questão é, nós estamos semeando? Porque se nós não estamos semeando,
Então certamente não colheremos. E você, meu querido, que não serve a Deus, qual é o solo que você se encaixa? Você é o solo de pedras, que chega a ouvir a palavra, mas, entendeu? Os pássaros comem a semente, o Satanás ele tira a palavra, a aplicação da palavra da tua mente. Você é o solo de espinhos, em que a palavra, na verdade, ela é pregada, você recebe a palavra, mas os cuidados desse mundo sufocam a palavra, a tua preocupação com o trabalho, preocupação com o que vai comer amanhã, preocupação com o que vai vestir, porque eu estou desempregado. E aí você começa a esmorecer e desistir. Você é o solo do meio do caminho. Você é o solo de pedras, em que chega a nascer, mas não tem raiz profunda, até recebe a palavra, e a palavra ela seca, como a muda, como a planta que é dita aqui na parábola. Qual é o solo que você realmente se enquadra, querido? Você é o solo bom, um solo fértil, em que a palavra ela é pregada e você frutifica, você realmente recebe essa palavra e você guarda essa palavra. Olha só, irmão, o salmista diz: a tua palavra escondi em meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, a palavra, irmãos, ela produz esse fruto também. O cuidado, o zelo para não pecar contra o Senhor, buscar a santidade na vida. Então, queridos, que Deus possa abençoar a sua vida. Que a igreja em nossos dias possa ser uma igreja semeadora da palavra. Que a igreja em nossos dias, irmãos, ela, além de ser uma igreja semeadora, ela possa ser uma igreja coletora, que colhe. Que colhe o que plantou. Uma igreja assim, meus amados, ela tem crescimento. Ela vai ter crescimento. A partir dos membros, eles crescem, eles desenvolvem o fruto do Espírito. Então, que nossa igreja, você que me escuta, que a sua igreja, ela seja uma igreja semeadora e seja uma igreja colhedora. Uma igreja que colhe. Mas para colher, tem que trabalhar. Para colher, tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Então é isso, meus queridos, que Deus possa estar abençoando a todos. E aí fica o nosso forte abraço e a saudação da graça e a paz a todos que ouviram esta mensagem, que ouviram este vídeo, que assistiram esse vídeo. Fica aí o nosso abraço para os irmãos da nossa congregação, a qual, pela graça, estou pastor em São José do Egito, congregação presbiteriana, ao campo missionário na cidade de Teixeira, o qual também sou missionário. Então, vai o nosso abraço. E os irmãos das redes sociais, do Facebook, né, os irmãos de outras igrejas, o irmão João Galberto, o pastor João Galberto, que está na Bahia, missionário, que prega o Evangelho. Então, nós queremos assim saudar a todos com a paz do Senhor. E que, se você na verdade não é inscrito no nosso canal, o canal Maravilhosa Graça, que você possa assim estar se inscrevendo para a honra e glória do Senhor Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz.